Milionário vê sua ex-namorada na rua com gêmeos idênticos a ele. Quando ele se aproximou, o trânsito na Avenida Paulista era um monstro de metal e fumaça, imóvel e barulhento. Dentro do casulo de silêncio de sua Mercedes blindada, Matheus Drummond tamborilava os dedos impacientemente no volante de couro. A cidade pulsava em um ritmo caótico que ele normalmente dominava, mas naquele momento sentia-se aprisionado. Ele encerrou uma chamada de vídeo com sua equipe de Londres com a rispidez habitual. Uma decisão de milhões de dólares tomada no espaço de um semáforo fechado. Não vamos ceder na cláusula de exclusividade. Sua voz cortou o ar climatizado do carro. Se eles não aceitarem nossos termos até o fim do dia, encerrem as negociações. Encontramos outro fundo de investimento. Ele desligou sem esperar pela resposta, mergulhando em um silêncio abrupto que contrastava com a cacofonia da metrópole. Foi nesse instante de quietude forçada que seu olhar, treinado para identificar oportunidades e riscos em gráficos complexos, foi capturado por uma cena mundana do outro lado da rua. Em frente a uma livraria de fachada antiga, uma mulher de cabelos escuros e ondulados se ajoelhava no chão de ladrilhos. Ela falava com duas crianças pequenas, um menino e uma menina, que pareciam agitados. Sua postura era de uma calma infinita, as mãos gesticulando suavemente, enquanto suas palavras, inaudíveis para ele, pareciam tecer um feitiço de tranquilidade sobre os pequenos. O mundo ao redor de Matheus, com suas ambições, prazos e cifras, pareceu derreter. O ar em seus pulmões ficou subitamente rarefeito. Ele engoliu em seco, o coração dando um solavanco doloroso. Laura, ele sussurrou para o para-brisa, o nome um fantasma que não pronunciava há anos. Fazia 6 anos. 6 anos. 1 mês e 12 dias desde a última vez que a vira. Mas o tempo não havia apagado os detalhes. Era ela, inconfundível. O mesmo perfil delicado que ele tantas vezes admirara contra a luz da janela de seu antigo apartamento, a mesma forma como uma mecha de cabelo teimava em cair sobre seu rosto. Mas não foi apenas o reconhecimento dela que o paralisou. Foram as crianças. 2 pequenas figuras de cabelos castanhos claros, talvez com uns 5 anos de idade. O menino, mesmo à distância, possuía uma cópia exata de seu queixo e de sua testa. A menina, por sua vez, tinha os seus olhos, grandes e expressivos, uma janela para uma alma que parecia tão intensa quanto a sua. A semelhança não era uma vaga impressão. Era uma assinatura genética, uma evidência irrefutável estampada naqueles 2 rostos inocentes. Impossível, murmurou, a boca subitamente seca, o gosto metálico do choque em sua língua. Uma buzina estridente e furiosa vinda de trás o trouxe de volta à realidade. O trânsito havia andado, e ele era agora o obstáculo. Ele acelerou, o carro movendo-se quase por vontade própria, mas seus olhos permaneceram fixos na cena, como se estivessem presos por um imã. Seu cérebro, uma máquina de calcular riscos e projeções, agora corria descontroladamente por um passado que ele havia se esforçado para enterrar. Lembrou-se do término, uma discussão fria e brutal em que ele a acusara de não entender a escala de suas ambições. Lembrou-se das ligações dela nas semanas seguintes, das mensagens que ele visualizava e ignorava, do bloqueio final em todas as redes sociais, um ato de orgulho ferido que ele justificou como necessário para seguir em frente. Uma certeza fria e avassaladora começou a se instalar em seu peito, deslocando todo o ar. Aquilo não era uma coincidência. Era um acerto de contas com o destino. Num impulso que desafiava toda a sua natureza lógica e calculista, Matheus virou o volante bruscamente. A Mercedes cortou 2 faixas de trânsito, provocando uma sinfonia de buzinas e xingamentos que ele mal registrou. Parou em fila dupla, o pisca-alerta piscando como um farol de seu pânico interior, e saltou do carro. O ar quente e poluído de São Paulo o atingiu, mas ele não sentiu. Atravessou a rua. Os carros freando e desviando dele, os motoristas gritando insultos que não o alcançavam. Seu universo havia se reduzido àquela calçada, àquela livraria, àquela mulher. Laura, ele chamou, a voz rouca, mais alta do que pretendia. Ela se virou e o reconhecimento em seus olhos foi como uma onda de choque, rapidamente substituída por um pânico visível.
As crianças pararam de brincar, os olhos curiosos fixos no homem alto e desconhecido que se aproximava com tanta pressa. Mateus, ela disse, a voz um fio, enquanto se levantava e, num gesto instintivo e primitivo, se colocava na frente dos filhos, um escudo humano contra a aparição de um fantasma. Ele parou a poucos passos, o fôlego curto, o olhar alternando desesperadamente entre o rosto dela, agora mais maduro e marcado por uma força que ele não conhecia, e as duas pequenas figuras que o encaravam. O menino o observava com uma seriedade que era um espelho de si mesmo. São seus filhos? Ele conseguiu perguntar, a voz falhando. A pergunta uma formalidade inútil diante da evidência esmagadora. A confirmação dela veio com um sim firme, mas ele viu suas mãos tremerem. O menino, mais ousado, deu um passo à frente, saindo de trás da proteção da mãe. Quem é você? Perguntou, o olhar direto, sem hesitação, uma miniatura perfeita de sua própria audácia. Mateus sentiu o chão ceder sob seus pés. Eu sou um amigo da sua mãe, respondeu, as palavras soando falsas e ocas. A tensão era uma coisa física, palpável no ar denso da avenida. Ele precisava saber. Qual a idade deles? A pergunta saiu como um pedido de socorro. Laura hesitou, uma batalha silenciosa travada em seus olhos. 5 anos, ela respondeu por fim. A resposta caiu sobre ele com o peso de uma sentença, confirmando a matemática cruel que sua mente já havia feito. Ele precisava de mais, de respostas, de uma explicação para aquele abismo de 6 anos. Mas Laura recuou, guiando as crianças para dentro da segurança da livraria. Por favor, vá embora, ela pediu, a voz agora carregada de uma súplica e de uma raiva contida por muito tempo. A porta de vidro se fechou, criando uma barreira final. Do lado de fora, na calçada barulhenta, ele ficou, o homem que tinha o mundo em suas mãos, mas que acabara de descobrir que havia perdido o seu próprio universo. Ele podia ver as silhuetas dos 3 lá dentro, Laura se ajoelhando novamente para falar com os filhos, protegendo-os do mundo e principalmente dele. Ele tinha filhos, gêmeos. E por 6 longos, vazios e imperdoáveis anos, ele nunca soube. Mateus permaneceu paralisado na calçada, um espectador de sua própria vida desmoronando do outro lado de uma porta de vidro. O reflexo de seu rosto pálido e chocado se sobrepunha à cena dentro da livraria, onde Laura guiava as crianças para os fundos da loja, suas pequenas silhuetas desaparecendo entre as estantes de livros. O barulho ensurdecedor da Avenida Paulista, os carros, as buzinas, as vozes, tudo se transformou em um zumbido distante e sem sentido. Seu celular vibrava insistentemente no bolso do paletó. Uma chamada de Londres que em qualquer outro dia seria sua prioridade absoluta, mas que agora parecia pertencer a uma realidade distante e insignificante. A imagem dos 2 rostos infantis, um espelho de suas próprias feições, estava gravada a fogo em sua mente. Uma marca indelével que redefinia todo o seu passado e futuro. Ele voltou para o carro como um autômato, movendo-se através da multidão sem realmente ver ninguém. Um agente de trânsito finalizava a aplicação de uma multa no para-brisa de sua Mercedes. Mateus pegou o papel sem esboçar reação, entrou no veículo e permaneceu imóvel, as mãos no volante, enquanto o trânsito ao redor finalmente começava a fluir. Meus filhos, murmurou para o silêncio do carro, a palavra soando estranha, como se pertencesse a outro homem, a outra vida. A enormidade daquela revelação era um oceano, e ele se sentia afogando. A noite foi uma longa e torturante vigília. Sua cobertura duplex no Itaim Bibi, um espaço amplo, minimalista e frio, projetado para impressionar investidores e refletir seu sucesso, nunca pareceu tão vazia e hostil. As paredes de vidro que exibiam a cidade de São Paulo como um troféu agora pareciam zombar de sua solidão. Ele andou de um lado para o outro, incapaz de se sentar, a mente repassando em um loop infinito cada segundo do encontro. O pânico nos olhos de Laura, sua postura protetora, e acima de tudo, aqueles 2 pares de olhos infantis, um curioso e desafiador, o outro tímido e assustado. Cada detalhe era uma faca que girava em seu peito. No dia seguinte, ele fez o impensável, algo que não acontecia desde a fundação de sua empresa. Cancelou toda a sua agenda.
A fintech bilionária, o império que ele construiu com uma dedicação obsessiva, a ambição que havia justificado todos os seus sacrifícios, pareceu subitamente secundária. Um castelo de cartas diante da tempestade que se formara dentro dele. Sentado em seu escritório em casa, com a cidade a seus pés, ele iniciou uma busca frenética por Laura. As redes sociais se mostraram um beco sem saída. Ela o havia bloqueado ou simplesmente desaparecido do mundo digital. Uma fortaleza de privacidade que ele mesmo a forçara a construir. Engolindo o orgulho, um gosto amargo em sua boca, ele recorreu a um antigo amigo em comum, um contato que não usava há anos. Inventou uma desculpa qualquer sobre um documento antigo, uma pendência do passado, e depois de uma conversa constrangedora, conseguiu o número de telefone dela. A troca de mensagens foi tensa e curta, cada palavra carregada pela amargura de 6 anos de silêncio. Ele implorou por um encontro, apelando para o direito de saber sobre as crianças. A resposta dela veio como uma sentença, fria e digital. Direitos? Você perdeu seus direitos quando me bloqueou da sua vida. Mesmo assim, após uma insistência que beirava o desespero, ela cedeu. O encontro foi marcado para o dia seguinte, no café do MASP. Um território neutro e público. Uma escolha deliberada dela para se sentir segura. Mateus chegou 1 hora antes, a ansiedade corroendo a compostura de aço que ele exibia em reuniões de conselho. Sentou-se em uma mesa nos fundos, o coração batendo com uma violência que ele nunca sentira antes de uma negociação de milhões. Quando Laura apareceu, pontualmente às 3, ele notou as mudanças que o tempo e a vida haviam esculpido nela. Havia uma força em sua postura, uma maturidade em seu olhar que a jovem sonhadora que ele conhecera não possuía. A vida a havia forjado, e ele não tivera parte nisso. A conversa foi direta, despida de qualquer cordialidade. Ele perguntou por que ela não havia contado. A resposta dela foi uma lista dolorosa e detalhada de suas tentativas frustradas. As dezenas de ligações que caíram na caixa postal antes de serem bloqueadas, os e-mails que se perderam no abismo de uma caixa de entrada que ele nunca checava, as 2 visitas ao seu imponente escritório, onde sua secretária a tratara com um desdém gelado, barrando-a como se fosse uma ameaça. O que mais você queria que eu fizesse, Mateus? Implorasse de joelhos na frente do seu prédio? Ela questionou, a voz firme, mas os olhos faiscando com a dor de uma humilhação antiga. Ele se sentiu desarmado, a culpa um peso físico em seus ombros. Foi então que ele soube os nomes deles, Miguel e Sofia. E soube também da condição de Sofia, uma asma severa que exigia cuidados constantes e que já a levara ao hospital algumas vezes. Cada palavra dela era um novo tijolo no muro de seu arrependimento. Um monumento à sua própria negligência. Ele pediu uma chance, não por ele, mas pelas crianças. A desconfiança no rosto de Laura era quase palpável, uma barreira construída com os tijolos de suas próprias ações passadas. Eu não quero que você se aproxime por culpa e depois desapareça quando a novidade passar. Ela advertiu, a voz firme. Eles não merecem mais um abandono. Ele prometeu que não iria desaparecer. Uma promessa feita com uma convicção que ele não sabia que possuía. Uma força que não vinha da lógica dos negócios, mas de um instinto primordial recém-descoberto. O acordo foi selado, um encontro casual no Parque Ibirapuera no domingo, para que ele pudesse ser apresentado como um amigo. Era pouco, quase nada, mas para Mateus, era a única porta que se abria para um universo que ele desesperadamente precisava conhecer. Ele a observou ir embora, um turbilhão de emoções o consumindo. Naquela noite, o implacável CEO que estampava capas de revistas, o homem que se orgulhava de seu controle emocional, chorou pela primeira vez em anos. Chorou pelo tempo perdido, pelas escolhas erradas e pelos 2 pequenos estranhos que eram, inegavelmente, parte dele. Nos dias que se seguiram, Mateus mergulhou em uma investigação obsessiva, não sobre mercados financeiros, mas sobre a vida que lhe fora roubada. Usou seus recursos não para adquirir empresas, mas para obter informações. Contratou discretamente um investigador particular, um ato que em qualquer outro contexto lhe pareceria uma invasão de privacidade.
mas que agora se sentia como uma necessidade desesperada de preencher as lacunas de sua própria história. Os relatórios que chegavam eram um retrato de uma vida modesta e resiliente. Laura trabalhava como designer gráfica em uma pequena agência de publicidade no centro da cidade. Morava em um apartamento alugado em Pinheiros, um bairro charmoso, mas longe do luxo ostensivo que ele habitava. Não havia registro de relacionamentos sérios desde que se separaram. Sua vida parecia ter sido dedicada inteiramente às crianças. Em seu escritório, com a cidade de São Paulo estendida a seus pés, Mateus analisava as informações como se fossem um balanço financeiro. Então, não há nenhum homem na vida dela? Perguntou ao investigador, a voz tensa. A resposta foi negativa. A rotina dela era um ciclo constante: trabalho, escola, casa. Nos fins de semana, parques ou programas culturais gratuitos com as crianças. Cada detalhe era um testemunho silencioso da dedicação dela, e cada testemunho era uma nova pontada de culpa para ele. O investigador também lhe entregou cópias das certidões de nascimento. Lá estavam os nomes: Miguel Almeida e Sofia Almeida. O sobrenome de Laura sozinho. O espaço para o nome do pai. Um vazio legal e existencial que o encarava da página. A sensação de ser um fantasma em sua própria linhagem era avassaladora. A memória do término do relacionamento voltou com uma clareza dolorosa. Ele estava no auge da expansão de sua fintech, trabalhando 16 horas por dia, movido a cafeína e ambição. Laura reclamava de sua ausência, das promessas não cumpridas. A gota d'água foi quando ele cancelou pela terceira vez uma viagem que haviam planejado. Você precisa escolher, Mateus, ela dissera. Não posso competir com sua empresa para sempre. E ele, cego pelo brilho do sucesso iminente, escolheu. Achou que era um ultimato, um drama desnecessário. Nunca, em seus cenários mais delirantes, imaginou que ela pudesse estar carregando seus filhos. O encontro no Parque Ibirapuera no domingo era sua única chance. Ele chegou 1 hora antes, nervoso como um adolescente em seu primeiro encontro. Escolheu roupas casuais, tentando apagar a imagem do CEO bilionário. Sentou-se em um banco perto do planetário, observando as famílias que passavam, um universo de normalidade do qual ele nunca fizera parte. Quando avistou Laura e as crianças se aproximando, o coração disparou. Eles eram reais. Aqueles eram seus filhos. Ele caminhou em direção a eles, tentando forçar um sorriso calmo. Oi, disse, a voz um pouco mais rouca do que o normal. Olha, mãe, é o homem da livraria, exclamou Sofia, a mais extrovertida, apontando para ele sem cerimônia. Miguel, o mais sério, apenas o observava com uma curiosidade analítica que era perturbadoramente familiar. Laura os apresentou formalmente, explicando que Mateus era um velho amigo da mamãe. A primeira hora foi uma dança estranha e desconfortável. Mateus tentava encontrar uma forma de se conectar, mas se sentia um ator em um palco desconhecido. Ele os observou brincar, memorizando cada gesto, cada risada. Viu a forma como Miguel sempre cuidava para que a irmã não fosse longe demais, e como Sofia, apesar de sua condição respiratória, corria com uma energia que parecia inesgotável. Laura mantinha uma distância segura, uma observadora atenta, pronta para intervir a qualquer momento. Foi Sofia quem quebrou o gelo. Ela correu até ele, ofegante, segurando um pequeno avião de brinquedo. Você sabe consertar? Perguntou, mostrando uma das asas que estava solta. Mateus, que estava acostumado a consertar sistemas financeiros complexos, sentiu-se completamente despreparado. Ele pegou o pequeno avião com um cuidado que surpreendeu a si mesmo. Acho que sim, disse ele. Vamos ver. Sentou-se na grama e, com a ajuda de Miguel, que se aproximou curioso, eles conseguiram encaixar a asa de volta. O sorriso de gratidão que Sofia lhe deu foi mais valioso do que qualquer bônus anual que já recebera. Aquele pequeno concerto pareceu quebrar uma barreira. As crianças, especialmente Sofia, começaram a incluí-lo em suas brincadeiras. Ele se viu empurrando um balanço, ajudando a construir um castelo de folhas e até mesmo participando de uma corrida imaginária. Ele estava desajeitado, fora de forma, mas pela primeira vez em anos, sentia uma alegria pura,
desvinculada de qualquer meta ou resultado. O tempo voou. Quando Laura se aproximou para dizer que estava na hora de ir, ele sentiu uma pontada de decepção. Para sua surpresa, foi ela quem fez o convite. Eles precisam almoçar. Se você quiser, pode vir conosco. Nada chique, só um macarrão em casa. Ele aceitou imediatamente, o coração batendo forte com a oportunidade. O apartamento de Laura em Pinheiros era aconchegante e cheio de vida, apesar de modesto. As paredes da sala eram uma galeria de arte infantil, com desenhos coloridos e fotos dos gêmeos em cada fase de seu crescimento. Mateus observou cada imagem, tentando desesperadamente absorver os anos que havia perdido. O almoço foi surpreendentemente normal. As crianças, agora mais à vontade, faziam perguntas. "Você tem um videogame gigante?" perguntou Miguel. "Você é rico como o Homem de Ferro?" quis saber Sofia. Mateus respondia com honestidade, mas de forma simples, tentando se conectar com o mundo deles. Naquele dia, ele não era o CEO Mateus Drummond. Era apenas Mateus, o amigo da mamãe. Um homem tentando desesperadamente encontrar seu lugar em uma família que ele nem sabia que tinha. Ao sair, no fim da tarde, ele se sentia exausto, mas de uma forma nova e boa. Aquele domingo havia sido o dia mais significativo de sua vida adulta, e ele sabia, com uma certeza absoluta, que era apenas o começo. Aquele domingo marcou o início de uma transformação lenta e profunda na vida de Mateus. Os encontros de fim de semana se tornaram uma rotina sagrada. Ele os levava a passeios simples. Uma volta de bicicleta no parque, uma tarde no cinema para assistir a uma animação, um piquenique no jardim botânico. Laura geralmente os acompanhava, mantendo uma distância emocional, mas observando cada interação com olhos atentos. Ela era a guardiã daquele frágil ecossistema familiar, e ele sabia que precisava conquistar sua confiança tanto quanto a das crianças. Nas semanas seguintes, Mateus começou a desmontar a arquitetura de sua antiga vida. Delegou responsabilidades que antes considerava intransferíveis, chocou seus sócios ao recusar viagens internacionais e passou a fazer reuniões por vídeo de casa, sempre que possível. Sua equipe notou a mudança. O foco antes laser agora dividido, mas ele oferecia apenas explicações vagas sobre questões pessoais importantes. A relação com Miguel, o mais observador, e Sofia, a mais expansiva, se aprofundava a cada encontro. Ele aprendia sobre seus heróis de desenho animado, suas comidas favoritas, seus medos noturnos. Foi numa tarde chuvosa, confinados no pequeno apartamento de Laura, que um momento inesperado aconteceu. Mateus ajudava as crianças com um quebra-cabeça no chão da sala. Miguel, frustrado com uma peça que não se encaixava, começou a chorar em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Ei, não precisa chorar", disse Mateus suavemente, aproximando-se. "Às vezes, as coisas mais difíceis são as que mais valem a pena no final." O menino ergueu os olhos, a vulnerabilidade exposta. "Você já chorou?" perguntou ele, com uma seriedade surpreendente para seus 5 anos. A pergunta o pegou de surpresa. "Sim", respondeu Mateus, com uma honestidade que raramente usava. "Adultos também choram." "Por quê?" insistiu Miguel. Mateus pensou por um momento, escolhendo as palavras. "Às vezes por tristeza, e às vezes por arrependimento, quando percebemos que fizemos algo errado e machucamos alguém que amamos." Miguel o encarou intensamente, como se processasse cada palavra. "Você já machucou alguém que ama?" ele perguntou. "Sim", admitiu Mateus, a voz embargada, o peso daquela confissão o atingindo em cheio. "E me arrependo muito por isso." O menino assentiu, como se tivesse obtido a resposta que precisava, e voltou sua atenção para o quebra-cabeça. Mas algo havia mudado. Uma pequena ponte de confiança havia sido construída sobre um abismo de silêncio. À medida que os meses passavam, a presença de Mateus se tornava uma constante. Foi durante uma consulta de rotina de Sofia, enquanto esperavam pelos resultados de um teste de função pulmonar, que Laura soltou a bomba. "Recebi uma proposta de trabalho", disse ela, a voz neutra, enquanto observava as crianças brincando na sala de espera. "Uma editora de arte em Toronto. O salário é o triplo do que ganho aqui. Eles querem que eu lidere a expansão para a América Latina." Mateus sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés.
Toronto. Outro país. Você não está pensando em aceitar, está? Ele perguntou, o pânico subindo por sua garganta. Estou pensando muito, Mateus. Ela respondeu. Seria uma oportunidade incrível para mim e para eles. Uma vida mais segura, melhores escolas. Mas e nós? Ele hesitou. Eu acabei de encontrá-los. Você não pode levá-los para o outro lado do mundo. Eu passei 6 anos criando nossos filhos sozinha, Mateus. Ela o lembrou, a voz firme. Não posso descartar o futuro deles porque você decidiu aparecer agora. Antes que ele pudesse responder, o médico os chamou. As notícias eram boas. A condição de Sofia estava bem controlada. No caminho de volta, o silêncio no carro era pesado. Foi Miguel quem o quebrou. Mãe, o que é Toronto? A pergunta inocente caiu como uma pedra no silêncio. Laura explicou sobre a proposta de trabalho. Mas e o Mateus? Perguntou Sofia. Ele não pode vir com a gente? A lógica infantil era brutal e direta. O Mateus tem o trabalho dele aqui, explicou Laura. Então eu não quero ir, declarou Sofia cruzando os braços. Eu também não, ecoou Miguel. Naquela noite a conversa na pequena cozinha de Laura foi longa e difícil. Eles se apegaram a você mais rápido do que eu imaginei, admitiu ela. O que vamos fazer? Mateus respirou fundo. Tenho uma ideia, disse ele. E se você for para Toronto? Aceite o trabalho. E deixe as crianças comigo, pelo menos no início. Deixe-me cuidar deles enquanto você se estabelece. Eu posso contratar ajuda. Posso fazer isso. A proposta era uma loucura, mas nos olhos de Laura, ele viu um brilho de consideração. O plano, por mais insano que parecesse, tomou forma. Laura aceitou o trabalho, e eles entraram com um pedido de guarda provisória para Mateus. A despedida no aeroporto foi a coisa mais difícil que ele já fizera. As crianças choravam, agarradas à mãe. São só alguns meses. Ela repetia, como um mantra. Vai dar tudo certo. Ele prometeu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Quando o avião decolou, ele se viu sozinho, com 2 pares de olhos marejados olhando para ele, esperando orientação. Um terror silencioso o invadiu. Então, quem quer sorvete? Foi tudo o que conseguiu dizer. Os meses seguintes foram um batismo de fogo. A rotina de pai em tempo integral era um caos de manhãs apressadas, lições de casa, joelhos ralados e febres noturnas. Sua casa, antes um santuário de ordem, agora era um playground barulhento e bagunçado. Mas em meio ao caos, ele encontrou um propósito que nunca conhecera. Descobriu que era capaz de fazer panquecas em formato de dinossauro, que sabia contar histórias de ninar com vozes diferentes e que o abraço de um filho podia curar o cansaço de qualquer dia. Quando Laura voltou ao Brasil para uma visita, encontrou um homem transformado. E encontrou filhos que, apesar da saudade, estavam seguros e felizes. A conversa sobre o futuro foi diferente. Não havia mais acusações, apenas 2 pessoas tentando encontrar a melhor solução para sua família única. Eles concordaram em tentar um arranjo de guarda compartilhada, com ela passando temporadas no Brasil. O processo para adicionar o nome de Mateus às certidões de nascimento foi iniciado. Em uma tarde ensolarada, meses depois, no mesmo parque Ibirapuera onde tudo recomeçou, Mateus observava seus filhos brincarem. Miguel, o líder nato. Sofia, a aventureira destemida. Eles eram seus. Legalmente, emocionalmente, inegavelmente seus. Lucas, que não existia na história original, era agora Miguel, um menino sério e protetor. Ele sentia uma paz que nenhuma conquista profissional jamais lhe proporcionara. Ele havia cometido erros, perdera anos preciosos, mas agora estava determinado a acertar. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Laura, que estava em Toronto. Comprei as passagens. Chego na sexta. Mal posso esperar para ver vocês. Ele sorriu, guardou o celular e se levantou. Era hora de se juntar à brincadeira, de ser parte ativa daquele momento, não apenas um observador. O futuro ainda era incerto, mas o presente, correndo atrás de seus filhos em um parque ensolarado, era perfeito. E você? O que achou dessa jornada? Acredita que o amor de um filho pode realmente transformar uma pessoa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se histórias de recomeço como essa tocam o seu coração,
Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima. Até mais.